Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, nós estamos fazendo um vídeo agora. Vamos falar aqui sobre alguns textos que podem mostrar a nós na palavra que podemos ter certeza de salvação. O vídeo basicamente fala sobre textos que mostram que dão certeza de salvação. Bom, pessoal, eu estou podendo trazer agora, sabendo mais sobre textos que tragam certeza de salvação na palavra de Deus. E, e não e não que fica naquela coisa, né? Se você cai em pecado, você perde a salvação. E eu achava estranho isso, sabe por quê, pessoal? Porque Jesus veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados. O que ele fez? Ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou no nosso lugar, ele não passou a vida dele aqui na terra. Não pecou, não cometeu nenhum erro, nenhum pecado e morreu na cruz, porque Deus exigia que um justo, uma pessoa que não tivesse pecado nenhum, ele morresse no lugar das pessoas que tivessem pecado, para que ele assim perdoasse as pessoas que têm pecado, para você compreender. Então, se uma pessoa aceita, para você entender o sacrifício de Cristo, basicamente é isso aí. Se você aceita Jesus como o seu Salvador da sua vida, aquele sacrifício, toda a vida de Cristo e o seu sacrifício na cruz, ele está dizendo que ele pagou a dívida que você tinha com Deus, dos seus pecados, e que você não deve nada a Deus porque ele se sacrificou por você na cruz. Ele tomou o seu lugar. Então, se ele tomou o seu lugar, se ele se sacrificou por você, por que então, se você cair em pecado, você perde a salvação? Ele toma a salvação de volta para você. De volta. Se ele pagou a dívida. Então é uma coisa que ficava mal explicada. E eu confesso que por essa explicação, eu tô vendo um Deus muito mais. Deixa eu botar para cá a tela aqui para não ficar escuro. Eu tô vendo muito mais um Deus muito mais amoroso do que um Deus dessas igrejas que dizem que se você cair em pecado, você pecar e morrer, por exemplo, você pecou agora, morreu imediatamente, você já vai para o inferno. Então, para quê? O que serviu então o sacrifício de Cristo na cruz, então? Se ele pagou a dívida minha por a minha dívida na cruz com Deus, o que serviu então todo esse esforço? Antigamente, antes do sacrifício de Cristo, era assim que os pecados das pessoas eram pagas. Era através de animais, porque os animais, eles não têm culpa dos pecados que ocorreram no mundo. Quem pecou foi o homem, o animal não tem pecado. Ele é um ser inocente. Então, alguns tipos de animais, acho que se eu não me engano, o cordeiro, eu não sei exatamente quais são, se são alguns tipos ou se é um tipo, eu não me recordo agora, eu já li sobre isso, mas eles são sacrificados no templo, numa parte do templo de Jerusalém, e eles, por serem inocentes, aí Deus, por um tempo, perdoava os pecados daqueles homens, daquelas mulheres. Quando eles voltavam a pecar novamente, tinha que estar sacrificando periodicamente aqueles animais, mais animais, para que as pessoas fossem perdoadas. Mas só quem fazia esse tipo de coisa era o povo de Israel, que Deus só tinha se revelado mais, só quem conhecia naquela época antiga Deus era o povo de Israel. Os outros povos, as outras nações, eles só serviam a deuses falsos, deuses pagãos, né?
que são demônios enganando as pessoas e se passando por deuses, né? E as pessoas serviam esses deuses pensando que eram deuses mesmo. Muita gente pensa que existia vários deuses. Então era isso que ocorria. Então é isso que eu tenho encontrado, por exemplo, e eu vou dizer agora na Igreja Batista Bíblica, eu tenho encontrado um Deus muito mais amoroso do que, por exemplo, na Assembleia de Deus, que eu fiz parte. Apesar que no tempo que eu passei lá, ninguém dizia que perdia salvação. Só quando eu saí que começaram a dizer que perdia salvação, que não sei o que, começaram a abrir o jogo. Mas eles creem sim que perde salvação. Mas eu comecei a conhecer um Deus muito mais amoroso, apesar que eu já conhecia essa pregação, porque eu nasci praticamente na Igreja Batista Bíblica e conhecia a doutrina da não perca da salvação. Então só que eu não me recordava os textos, de muitos textos eu não me recordava e não tive a oportunidade de estudar a fundo sobre isso. A gente vê, quando a gente estuda a doutrina da não perca de salvação, a gente vê que Deus, um Deus muito mais amoroso. Não que Deus é injusto de deixar passar a mão na cabeça de pecado, nem é isso. Mas se Deus deu o seu Filho para se sacrificar por nós e o sacrifício dele foi perfeito, por que ele vai tomar a salvação se a gente pecar? Tem sentido. Você já aceitou a Jesus como um Senhor e Salvador. É claro que você vai tentar viver uma vida sem estar errando, mas sabendo que a palavra de Deus já disse, se eu não me engano, eu não me lembro onde está os numerozinhos, né? O livro, o númerozinho que está, mas a palavra de Deus diz assim, que não, vou dizer com as minhas palavras, que não vamos, aquele que ele diz que não peca, se faz mentiroso e nele não está a verdade. Estou dizendo com as minhas palavras. Então a própria palavra de Deus diz que a gente não deixa de pecar. A gente sempre peca. Aí o que é que você vai dizer? Se no céu não entra pecado e se você sempre peca, como é que você vai entrar no céu? Ah, mas tem que ser pecado com consciência. Mas de todo jeito você está pecando. A Bíblia não diz que Deus abomina o pecado se é consciente ou inconsciente. Ele abomina todo tipo de pecado. Então eu vou ler um texto agora, logo de cara, uma que me deixou mais certo disso, de que salvação não se perde mesmo. Eu vou procurar aqui. Que fica em Efésios capítulo 1, versículo 13. Afirma assim: em quem também vós... Eu vou ler alguns textos para vocês verem, alguns exemplos de não perca de salvação, que a Bíblia afirma isso. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e também nele também crido, tendo nele também crido, nele quem? Jesus, né? Não diz aqui, mas é Jesus. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse ficou mais claro. Então, não tem um texto que, pelo menos eu nunca vi um texto que depois de selado a pessoa pode, vamos dizer assim, desselar, sair o selo do Espírito Santo e a pessoa ficar sem o Espírito Santo. Até tem um texto lá no Antigo Testamento que eu já vi assembleísta falando disso, que era a perca do Espírito Santo, mas só que é lá no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele habitava fora do corpo da pessoa. Então, quando a pessoa estava em pecado, ele se afastava. Mas ali ficava bem claro
lá no texto, que o Espírito Santo ele não estava habitando dentro do corpo da pessoa. Quando era no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava no corpo do da pessoa que cria, porque não era o cristianismo ainda, naquele tempo era o judaísmo. Ele não habitava no corpo. Então ele ficava próximo à pessoa, mas ele não habitava no corpo. Isso fica bem claro isso. Então não tem nada a ver com essa questão aqui do que está falando no Novo Testamento. No Novo Testamento ele está falando que ele habita na pessoa. Foste selado com o Espírito Santo da promessa, com depois de crido. É o que é falado mesmo. Você crê, você aceita. Vou falar com as minhas palavras para você entender melhor. Você aceita Jesus como o Senhor e Salvador. E depois disso você é selado. É como disse, não tem esse negócio também. Ah, mas você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo ainda depois disso. Já está dizendo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É logo depois que você se converte. Aqui já está provando no texto. Que depois que você se converte, você já recebe o Espírito Santo. E você é selado. Se você é selado, você não vai perder mais a salvação. Então fica claro nesse texto. Vou ler outra aqui para a gente ir meditando nisso. Deixa eu ver outro texto aqui. Esse vídeo não tem edição não, tá pessoal? Esse celular aqui meu, o vídeo dele não permite editar não. Então vamos se acostumando aí. Esse celular aqui só faz sem edição. Em 2 Timóteo 1,12 diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia é esse? O dia o dia do julgamento, o dia do que vai findar tudo, né? O julgamento final. Deixa eu ver outra aqui. Eu vou ler esse. 1 João 5,11 declara: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Outro fundamento é a fé em Jesus Cristo. Em Atos 16:31 encontramos: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Outro que fica bem claro, fica em 1 João, capítulo 5, versículo 12, diz assim: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Então não tem não tem meio termo. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Então, quem tem o filho o quê? Quem crê nele. Se você crê nele, você tem a vida. Se você não crê, não tem a vida. Não tem mais um complemento dizendo: ah, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Não, é só quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Deixa eu ver outra aqui. Eu acho que eu vou encerrar com esse aqui. Eu vou encerrar com esse mais outro. Quem crê no Filho, 1 João 5,10 afirma: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho.
quem não crê em Deus o fez mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. Romanos 6,23 declara... Não, esse não. Esse não, desculpe. Romanos 10, 9 e 10 afirma: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus... Isso aqui fica mais claro ainda. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, só para complementar, porque muita gente se preocupa, por exemplo, se a pessoa aceita Jesus e depois vai fazer o quê? É só aceitar. As pessoas ficam muito preocupadas com méritos. Eu vou dizer assim, uma palavra difícil, deixa eu tentar dizer aqui, meritocracia. As pessoas ficam preocupadas em fazer para obter, como se eu pudesse comprar a salvação, pudesse trabalhar para comprar a salvação. E na verdade, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, isso não vem de vós, isso não vem das obras, não é um dom da gente, é um dom de Deus, vem da graça. De graça por intermédio de Deus. De intermédio de como? De que maneira? Do sacrifício de Cristo. Então, é simplesmente você aceitando a Jesus, o seu sacrifício, aceitando. Jesus está dizendo que eu quero pagar a sua dívida com Deus. Você aceita esse pagamento, aceitando o pagamento, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É simplesmente assim. Então as pessoas ficam preocupadas em fazer para merecer comprar a salvação de alguma maneira pelo seu próprio esforço. Sabendo que ninguém vai conseguir comprar a salvação por seus próprios esforços. Por mais que se esforce, por mais que tente, não consegue. Até porque a palavra de Deus diz, se eu não me engano, é Romanos 3,23, porque todos pecaram, destituídos e estão da glória de Deus. A palavra já diz que todo mundo já nasce condenado. Você, eu, todo mundo já nasce condenado. A pessoa já nasce condenada. Então não adianta você tentar pagar uma coisa que você já está condenado por si só. O único jeito de você ser absolvido é você aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Então foi isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, não entendeu alguma coisa, escreve aí nos comentários, eu respondo. Mas é basicamente isso. E eu tenho certeza que, pelo menos pela salvação, em relação à salvação, eu tenho certeza, pelo menos pelo curso que eu estou fazendo agora pelo Seminário Batista Bíblico, eu estou vendo que não tem perca de salvação mesmo, não. Deus não toma. Eu sei que algumas bênçãos são retiradas das nossas vidas se a gente não agradar a Deus. Mas em relação à salvação, não é retirada pelo fato de que Jesus, só Ele pode dar salvação e só Ele pode pagar a dívida que a gente tem com Deus. A gente não pode pagar essa dívida. Então a gente só faz receber esse pagamento da dívida e não tem nada que a gente possa fazer para perder ou tirar ou pagar essa dívida. Então por isso que salvação não se perde. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do canal. Até mais.